Imagine viver em um lugar onde, ao se tornar mulher, você é imediatamente separada de toda a sociedade. Mas não por escolha, por tradição, por imposição. Onde você é levada para uma cabana distante, proibida de ver seu pai, seus irmãos ou qualquer homem da aldeia, por dias, semanas, às vezes até por meses. E o mais impressionante, tudo isso acontece porque você simplesmente menstruou. Esse lugar existe. E a prática, apesar de parecer medieval, ainda é real em pleno século XXI. Estamos falando do Nepal, mais especificamente da tradição conhecida como Chhaupadi. Essa antiga crença hindu determina que as mulheres durante o período menstrual ou após o parto estão impuras e por isso devem ser isoladas, sem contato com homens, comida fresca, água limpa ou mesmo cama quente. As meninas são ensinadas desde cedo. Quando o corpo começar a mudar, elas serão enviadas para uma pequena construção longe de casa, geralmente feita de barro, sem janelas e com pouca ventilação. Lá elas permanecem sozinhas, em silêncio, por vários dias. Não podem ser vistas, não podem olhar para homens. E o motivo, segundo a tradição, é proteger a comunidade de desgraças, doenças ou maldições. Parece um roteiro de filme distópico, mas é uma prática cultural ainda enraizada em várias vilas do oeste do Nepal e também em algumas áreas da Índia e Bangladesh. A crença é tão forte que até mesmo famílias instruídas com acesso à internet ainda seguem o costume, por medo de represálias sociais. Durante o isolamento, essas meninas e mulheres enfrentam condições desumanas, dormem no chão frio, muitas vezes sem cobertores, alimentam-se do que sobrou do dia anterior, deixado do lado de fora por parentes que evitam contato direto. Algumas são atacadas por cobras ou mordidas por animais, outras contraem doenças por falta de higiene. Já houve relatos de mortes causadas por frio intenso, infecções ou sufocamento por fumaça. Tudo isso dentro da chamada cabana da impureza. Mas o mais perturbador é que para muitas meninas, essa transição é vivida em silêncio, como se fosse natural. Algumas choram ao serem levadas pela primeira vez, outras tentam resistir, mas a pressão cultural é esmagadora. Recusar a prática pode gerar vergonha para a família. E em vilas pequenas onde todos se conhecem, a vergonha é uma condenação social. Não se trata apenas de um rito de passagem, trata-se de uma estrutura de controle sobre o corpo feminino, travestida de tradição espiritual. E mesmo com leis que proíbem a prática desde 2005, a realidade continua a mesma. Em 2018, o governo do Nepal chegou a aprovar uma lei mais dura, criminalizando a prática com pena de prisão. Mas a aplicação da lei é fraca. Muitas famílias mantêm o costume em segredo, outras o consideram questão de honra. E assim, a tradição sobrevive, alimentada pelo medo, pela ignorância e pela pressão da comunidade. No próximo bloco, você vai conhecer os casos mais extremos documentados, a luta de mulheres que ousaram desafiar esse sistema e o que está sendo feito ou ignorado para que isso finalmente acabe. O mais assustador dessa tradição não é o ritual em si, mas o que ele representa. A ideia de que o corpo feminino, por ser natural, precisa ser punido, isolado e escondido. Em pleno século XXI, enquanto o mundo discute avanços tecnológicos, igualdade e direitos humanos, milhares de meninas ainda vivem como se estivessem em uma era medieval, escondidas por vergonha do próprio sangue. E o ciclo se repete, geração após geração. Um dos casos mais chocantes aconteceu em 2019, quando uma menina de 16 anos foi encontrada morta dentro de uma dessas cabanas. Ela havia acendido uma pequena fogueira para tentar se aquecer durante o inverno rigoroso. Sem ventilação, a fumaça preencheu o ambiente e ela acabou morrendo por asfixia. Quando encontraram seu corpo, a comunidade lamentou, mas não mudou nada. A tradição continuou. Outros casos revelam meninas picadas por cobras, levadas ao hospital tarde demais, porque a família tinha medo de que fossem vistas durante o período de isolamento. Houve ainda relatos de ataques de animais, infecções graves por higiene precária e até traumas psicológicos profundos causados pela solidão e pelo medo constante. Mas apesar de tudo isso, há resistência.
Nos últimos anos, diversas mulheres nepalenses passaram a se manifestar contra a tradição. Algumas delas, educadas por ONGs e ativistas locais, começaram a criar movimentos de conscientização dentro das próprias comunidades. Uma delas é a jovem Roshani, que foi isolada pela primeira vez aos 13 anos. Após viver a experiência traumática, decidiu estudar direito e voltou à sua vila como advogada, para explicar às mães e líderes comunitários que isso não era religião, era violação de direitos. Com o apoio de algumas organizações internacionais, surgiram projetos que buscam substituir a cabana por centros de apoio à mulher, onde elas possam aprender sobre saúde menstrual com dignidade. Em algumas escolas rurais, foram implementados programas educativos para meninos, ensinando que a menstruação não é impureza, mas um processo biológico natural. Mesmo assim, o avanço é lento. O problema não é a ausência de leis, é a permanência da mentalidade. Enquanto a sociedade continuar acreditando que o corpo da mulher precisa ser ocultado e punido, tradições como o Chhaupad continuarão existindo, mesmo que em silêncio, mesmo que escondidas. E talvez esse seja o aspecto mais importante, o silêncio. Porque essas meninas não têm voz, elas não aparecem em documentários, elas não têm acesso às redes sociais, não podem denunciar e muitas vezes não sabem sequer que estão vivendo uma injustiça. Foram ensinadas a obedecer, a aceitar, a não questionar. E o mundo? O mundo finge que não vê, mas agora você viu, agora você sabe. E quando a informação chega, ela carrega consigo uma responsabilidade, a de compartilhar, a de debater, a de não permitir que esse tipo de crueldade continue invisível. Se essa história te tocou, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precise ouvir isso e deixe seu comentário. Sua voz pode ser a que falta para dar força àquelas que ainda estão em silêncio. E se quiser continuar descobrindo os costumes mais chocantes e extremos do planeta, se inscreva no canal agora, porque o próximo vídeo pode te mostrar um mundo ainda mais inacreditável do que esse. Às vezes, os costumes mais cruéis não são sustentados pela força, mas pelo silêncio. Quando uma cultura ensina meninas a terem vergonha do próprio corpo, a se esconderem por algo natural, o que está sendo negado não é apenas a liberdade, é a humanidade. O mais chocante não é a existência dessas práticas, mas o quanto o mundo se acostumou com elas. E enquanto isso continuar sendo tradição, o sofrimento vai se repetir, em silêncio, em segredo, em dor. Se esse vídeo te tocou, deixe seu comentário aqui embaixo. Diga o que mais te impressionou ou o que você acha que pode ser feito para mudar essa realidade. Curta! Compartilhe com alguém que precisa ver isso. E se quiser continuar descobrindo os lugares mais extremos, injustos ou inacreditáveis do mundo moderno, se inscreva no canal agora, porque a próxima história pode ser ainda mais forte do que essa.